Olá, amados, graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando nesse módulo com a apostila de número 4. A matéria é Teologia Pastoral. Nós paramos na página 176 e vamos retomar na página de número 177 com o tema Base Bíblica. A palavra de Deus proporciona a limpeza, crescimento e produtividade espiritual, conforme o texto de João 15, do 3 ao 7. Somente pela prática da palavra, o crente desenvolve um caráter cristão. A semelhança de Jesus Cristo, mas como irão praticar a palavra se não forem ensinados. Nesse ponto, a figura do pastor é essencial. O pastor deve funcionar como um professor prático da Bíblia. Também, a forma como o inimigo procura o rebanho é pela apostasia gerada pela falsa palavra. As heresias e deturpações dão alimentação envenenada para as ovelhas que fatalmente se tornarão desnutridas e doentes. O pastor deve cercar as ovelhas com a genuína palavra de Deus para alimentá-las, proporcionando o crescimento espiritual e protegê-las dos ataques malignos. Bem, o pastor tem o compromisso de ministrar a palavra de Deus ao rebanho, que o levará a viver a plenitude do cristianismo. São elementos indispensáveis para os crentes que somente são encontrados na Bíblia. O primeiro tópico, liberdade. O sistema do mundo procura embaraçar o crente com os cuidados e preocupações com essa vida, e dessa forma comprometer sua liberdade obtida em Cristo. B. Espiritualidade. O pastor deve promover na igreja um ambiente espiritual tranquilo, sereno e calmo, para ali o rebanho habitar. Quando a igreja torna-se um barril de pólvora prestes a explodir, todo o rebanho corre perigo. A tranquilidade é substituída pela inquietação que gera tormentos. E C, a cura. Existem vários tipos de doenças que atacam o rebanho. São moléstias físicas, mentais, espirituais, emocionais, dentre outras, que assolam destrutivamente as ovelhas. Elas precisam de um tratamento adequado às suas necessidades. O conselho e a palavra no tempo certo são saúde para os ossos. É papel do pastor levar cura para os crentes, não ignorando as fragilidades e deficiências ou subestimando o poder de cura que a palavra de Deus é portadora. Como todos os seres humanos, os pastores são limitados, também estão sujeitos às mesmas doenças. Eles não podem curar todas as pessoas, no entanto, devem ensiná-las a crer no poder de Deus e têm como ofício orar por elas. Encerramos página 177, prosseguimos na página 188. D. Muitas vezes as ovelhas sofrem ataques de fraqueza na fé, desânimo, medo, preocupações, etc. E nesse momento surge o caráter auxiliador do ministério pastoral para animar, encorajar e incentivar a ovelha a prosseguir na jornada da fé. Os pastores muitas vezes não terão respostas para todas as dúvidas e sofrimentos das ovelhas de Deus. No entanto, é importante que elas sintam segurança em seu apacentador. Quando surgirem as emergências, elas precisam saber que tem alguém com quem podem contar, ainda que seja simplesmente para ouvi-las e orar por elas.
Nós estamos na página 178. O Senhor Jesus cuida do rebanho de Deus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Engana-se quem pensa ser o dono do rebanho que pastoreia. Podemos até por força do hábito chamá-las de minhas ovelhas, mas na verdade somos copastores com Cristo, ou seja, o pastor a serviço do pastor, né? O rebanho é tão precioso para Deus que Jesus Cristo confiou os cuidados desse rebanho para seres humanos, né? Por ele escolhidos e habilitados para serem pastores a serviço do sumo pastor do rebanho, que é Jesus Cristo. Não se pode negar que é uma honra, mas também uma grande responsabilidade cuidar de pessoas preciosas que pertencem a Deus. No entanto, o pastor pode ficar tranquilo porque ninguém vai amar e desejar mais o bem dos crentes do que o próprio Jesus. O Senhor Jesus cuida do rebanho de Deus através do ministério distribuído aos homens. O texto em Efésios 4:11 diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros ainda para pastores e doutores. No meio da sua igreja, o Senhor escolhe algumas pessoas e lhes dá capacidade por meio de dons específicos para servirem ao ministério do apacentamento. Ele é o Senhor, Jesus é o pastor das ovelhas. Ele cuida das ovelhas através desses homens escolhidos, chamados e capacitados. As pessoas são escolhidas, chamadas e capacitadas, devem fazer parte do rebanho, ser ovelha. E depois de ser ungido para o pastorado, permanece sendo ovelha do sumo pastor. Alguns pastores pecam porque não entendem que continuam sendo ovelhas e carecem de cuidados. Começam a auto-apacentar-se, ficam soberbos com a nobre missão para a qual foram escolhidos e com isso perdem a unção. Aos pastores é dada a honra de terem sido escolhidos por Deus para cuidar do seu rebanho. O próprio Senhor o abençoará pelos seus feitos diante do seu povo, como presente de Deus para a sua igreja. Os pastores ocupam um lugar especial no seu reino, pois afinal eles fazem parte na terra daquilo, eles fazem na terra aquilo que Jesus mais fazia, apacenta as ovelhas do Senhor. O Senhor decide quem será o pastor. Tornou a perguntar-lhe Simão: Filho de João, amas-me? Perguntou-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: Pastorei as minhas ovelhas. A decisão de ser pastor não é um fator humano, mas uma conjunção da vontade de Deus e do homem. Ninguém deve se auto-chamar para o pastorado, pois é o Senhor quem chama, cabendo ao homem acatar ao chamado. Portanto, o Senhor Jesus chama alguns do meio do seu rebanho para servirem ao ministério de apacentar. É importante salientar que o quesito necessário para uma pessoa ser pastor ou pastora é o amor ao Senhor. Existem líderes que amam as ovelhas, a igreja e a denominação religiosa mais do que o próprio Jesus. Essa tem sido a razão de muitos fracassos no ministério pastoral, sem contar com aqueles que amam o status da função mais que qualquer outra coisa ou pessoa. Terminamos página 179, prosseguimos na página 180. O chamado do Senhor envolve capacitação. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 5. Ninguém tem ou pode obter capacidade para o pastorado se não for chamado pelo Senhor para isso. O problema é que confundem ser pastor com direção de cultos ou administração de igreja.
As pessoas pensam que o pastor é aquele que dirige um culto, prega e administra as coisas do templo. Esse conceito está errado. A função pastoral transcende em muito essas ocupações do ministério pastoral, que fazem parte de um conjunto de atribuições do pastor. O pastor, antes de qualquer coisa, é um médico espiritual e emocional das pessoas. Trata da alma e das questões voltadas para ela. É um conselheiro, amigo e orientador das ovelhas e não simplesmente um realizador de rituais religiosos. A capacidade para ser um médico espiritual e emocional é sobrenatural e não se adquire em bancos de escolas teológicas, pela prática ou com o passar do tempo. Essas coisas podem aperfeiçoar o comportamento do pastor, mas a capacitação vem de Deus. Podemos dizer que o Senhor usa dois meios para produzir essa capacidade no pastor: a herança e a experiência. Esses meios por si próprios não qualificam ninguém ao pastorado, porém funcionam em alguém escolhido e chamado pelo Senhor Jesus. Vamos lá. A capacidade adquirida pela herança. As pessoas herdam diversas características de seus pais, inclusive o da liderança. A isso chamamos de herança genética ou popularmente conhecida como o talento. São habilidades naturais que nascem com a pessoa e devem ser desenvolvidas. Por exemplo, alguém que sabe tocar violão por sensibilidade deve aperfeiçoar sua técnica com estudos e trabalhos. Vejamos algumas dessas habilidades pessoais. Oratória. O pastor usará da capacidade de falar mais do que qualquer outro mortal. Seja na pregação, no aconselhamento, precisa ter ideias claras e condição para comunicar essas ideias, sabendo transformar em palavras inteligíveis as coisas que o Espírito Santo lhe comunica. Segundo, coragem. Vamos lá, coragem. No exercício ministerial, o pastor terá como adversário o diabo, procurando devorar as ovelhas através de ataques ou retaliações espirituais, e de pessoas usadas por ele para tentar barrar o trabalho do pastor, e com isso devorar as ovelhas. O pastor precisará de coragem para não se deixar intimidar e perseverar sem recuar. Também vai precisar de coragem para contrariar interesses de pessoas descomprometidas com o reino do Senhor e outras que fazem oposição sincera, porque não discernem como o pastor tem capacidade de discernir. Para agradar a Deus, terá que contrariar muita gente, ter prejuízos com isso. Talvez o maior dizimista da igreja esteja adulterando. O principal músico é desonesto em seus negócios na sua própria ou a sua própria filha tem um namoro escandaloso. É preciso muita coragem para se posicionar do lado de Deus e da palavra. Terceiro, diligência. O zelo é imprescindível para o ministério, para o exercício de um ministério aprovado. A falta de cuidado nos detalhes pode pôr tudo a perder. A Bíblia diz que o Senhor era consumido pelo zelo, mas infelizmente muitos pastores são caracterizados pelo relaxamento com que tratam as coisas de Deus, suas famílias e a si mesmos. Vejamos algumas coisas que o pastor deve voltar sua atenção. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será colocado perante os homens obscuros. A. Preparar-se para o culto e a pregação pela oração e estudo. Ter um cuidado administrativo para honrar os compromissos financeiros da igreja. Cuidado com a cobiça dos olhos. C. Agenda de atividades e pregações. D. Lazer e descanso com a família. E. A higiene e a aparência pessoal. F. Os cuidados com saúde e alimentação.
Precauções com vícios de comportamento e de linguagem. H. Cacuetes e expressões esdrúxulas. I. Os lugares que frequenta, os motivos por que está nesse lugar. J. O que assiste na televisão. K. O amor desinteressado pela família e rebanho. L. Pecados como da chocarrice, glutonaria, malícia. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. Liderança. A boa liderança é obtida com respeito e não com imposição. A primeira forma de liderança é conquistar pelas virtudes apresentadas pelo líder. A segunda baseia-se na força da posição. O bom líder é exemplar e irrepreensível. A verdadeira liderança, para a satisfação dos liderados que prazerosamente se submetem. O texto de Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Próximo tópico, inteligência. Todas as pessoas possuem um determinado coeficiente de inteligência, que pode ser desenvolvido pela leitura e estudo. Portanto, o homem espiritual precisa ser inteligente, apesar de poder contar com o auxílio do Espírito Santo, lhe ensinando todas as coisas. É também muito importante que ele estude e desenvolva a inteligência e, com o auxílio do Espírito Santo, será capaz de ultrapassar o limite sobrenatural e os seus próprios. Estamos na página 182. A capacidade adquirida pela experiência. À medida em que o tempo vai passando, as pessoas acabam adquirindo experiência gradativa e cumulativa. As diversas situações da vida, boas ou más, servem de instrumento divinos para aperfeiçoar aqueles que são chamados para o pastorado. Conforme Filipenses 4, 11b e 12, já aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi a ter fartura como a ter fome. Tento abundância como padecer necessidades. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. O próprio Senhor Jesus foi um varão experimentado nos sofrimentos, conforme Isaías 53:3, servindo de exemplo para seus pastores. O sofrimento oriundo das provas e tribulações gera a maturidade necessária para o ministério. O dicionário FAI traz as seguintes definições: prova, aquilo que mostra a veracidade ou realidade, testemunho, transe doloroso que faz a verdade ficar evidente. Tribulação, adversidade, ato de mortificar. Portanto, a prova traz a autenticidade ao ministério do pastor. Comprova a verdade de que aquele homem foi chamado para esse ofício, enquanto a tribulação mortifica a velha natureza pecaminosa que tentará impedi-lo de obter uma carreira vitoriosa. Mas não basta passar por provas e tribulações para ser uma pessoa experimentada. É preciso saber reagir corretamente diante delas. Vejamos Tiago 1, 2, 4, 8 e 12. Como encarar as provas e tribulações? Primeiro, como motivo de gozo, versículo 2. Manter perseverança, versículo 3. Adquirir perfeição e maturidade, versículo 4. Não ser vacilante nem inconstante, versículo 8. E haverá recompensa, versículo 12. Nós encerramos na página 183, prosseguimos no próximo vídeo na página 185, os relacionamentos do pastor. Queridos, Deus
abençoe, boas aulas, façam as recapitulações, preparem-se para as provas. Amém? Deus abençoe.